E olha só essa história, um homem que marcou um encontro amoroso acabou se dando mal, gente. Ele foi sequestrado e extorquido em Vila Velha. Este é o segundo caso de extorsão registrado aqui na cidade em apenas uma semana. A gente vai ao vivo com a Suelen Araújo, já está aqui na tela do Fala Espírito Santo, e vai contar mais detalhes desse golpe, né, Suelen? Boa tarde. Boa tarde para você, Roberta. Boa tarde para o pessoal de casa. O segundo caso em menos de uma semana no município de Vila Velha. O primeiro caso aconteceu poucos dias depois do Natal e envolveu um idoso, um turista de Minas Gerais. Esse turista veio para o Espírito Santo, ao lado da filha, passar as férias aqui no nosso estado. A filha contou que o pai saiu de casa dizendo que iria dar um passeio, fazer uma caminhada, aproveitar a praia. Só que no horário combinado, esse homem não voltou para casa. A filha, claro, ficou muito preocupada, começou a ligar para o pai, ele não atendia. Ela insistiu até que um homem atendeu o telefone do pai dela e disse que o idoso tinha sido sequestrado. Inclusive, segundo essa moça, esse criminoso disse que era para a menina fazer uma transferência de R$200 e também passar as senhas bancárias do pai dela. A moça desconfiou dessa atitude e desligou o telefone, achando que se tratava ali de um golpe. Só que pouco tempo depois, esse criminoso, usando o telefone do pai dela, ele ligou perguntando, na verdade, se o idoso tinha ido para casa. A menina contou que não e foi nesse momento que o criminoso teria dito que o pai dela estava em uma área de restinga de uma praia de Vila Velha. A menina ficou preocupada, desesperada, ligou para a polícia, contou o que tinha acontecido, passou o endereço, só que o pai dela não estava nessa área de restinga. A polícia descobriu que esse idoso tinha dado entrada em um hospital de Vitória com ferimentos graves, inclusive uma fratura no rosto, precisou passar por cirurgia. Só que o homem chegou nesse hospital completamente desorientado, ele não soube informar o que teria acontecido, disse apenas que além do ferimento, ele também ali teve um prejuízo material, já que os criminosos teriam roubado dele uma carteira e documentos, além do celular. O caso é investigado pela polícia. Agora, na noite de ontem, mais um caso de extorsão, desta vez envolvendo aí um professor de 44 anos. Esse professor contou para a polícia que ele marcou um encontro pela internet, um encontro ali no aplicativo de relacionamento, e foi ao bairro Ilha dos Bentos, em Vila Velha, para esse encontro. Mas assim que ele chegou no local, Roberta, não era a pessoa ali do encontro marcado, mas sim um homem, e esse professor contou que esse homem estava acompanhado de 2 travestis, e essas 3 pessoas começaram a ameaçar esse professor, pediram ali que ele fizesse transferências bancárias, ele deu cerca de R$6 mil para os criminosos, que quebraram o celular desse professor e depois fugiram. Esse caso aconteceu na noite de ontem e também é investigado pela Polícia Civil. A gente, inclusive, vai repercutir esse assunto agora aqui no Fala Espírito Santo. A gente vai fazer esse alerta, viu? Obrigada pela sua participação. Um beijo, uma boa tarde, tá? A gente está vendo aí, né, um golpe que é super comum lá em São Paulo. E agora a polícia começa a investigar casos também aqui no Espírito Santo. A gente sabe, gente, não existe problema algum em conhecer pessoas pelos aplicativos. Mas a gente precisa ter cuidados, né? Cuidados que podem ajudar a gente a não cair nesse tipo de crime. E como a gente já adiantou, vai ser o nosso assunto de agora. Aqui no nosso estúdio eu recebo Otávio Lubio, que é especialista em segurança digital, professor da FAESA também. Obrigada pela sua participação, viu? Elza Leite, que é psicóloga e vai ajudar a gente também nesse debate. E o Ezra Lopes, que já utilizou o aplicativo, vai falar pra gente como que é, se sentia medo, não sentia. Mas antes, a respeito de um caso como esse. Te assusta, Ezra, parar para pensar que hoje em dia, aqui, olha, toda a função de relacionamento, né, de se conectar com as pessoas, está aqui, e aí você vê um caso como esse. Te deixa assustado? Boa tarde, Boa Roberto, tarde. Boa tarde a todo mundo. Me deixa, assim, assustado, mas ao mesmo tempo eu estava pensando aqui agora que eu, da década de 90, repercutiu muito um caso no Brasil que era o maníaco do parque em São Paulo. Então isso ficou tão gravado na minha cabeça que mesmo que eu já tenha utilizado aplicativos, né, de relacionamento, eu sempre tive muito receio. Até mesmo no meu início de um relacionamento que eu já tive, eu sempre mandei mensagem para algum conhecido onde que eu estava, com quem eu estava, o que eu faria, porque é muito comum no início de relacionamento a gente ir para uma praia deserta, né, para ter uma privacidade um pouco maior, ou de ir para
para algum hotel e a gente não conversa muito porque a gente não quer expor um início de uma relação. E isso é muito perigoso. Então eu sempre falei para as pessoas próximas: estou com fulano, vou sair tal hora, essa é a minha localização, quando dá para mandar, né? Agora no WhatsApp a gente consegue mandar a localização de muitas horas, então é tranquilo quanto a isso, mas tem que ficar porque você atento. foi educado assim, né? Certamente seus assim, pais te passaram essa educação, criança. essa cobrança, essa satisfação. Então, para você já cresceu naturalizado, né? Isso de dar satisfação aonde você estava e com quem estava. E eu sempre fui medroso também. Né? Diante dos fatos que a gente está sempre noticiando. Mas nem todo mundo tem esse medo, Elza. Até porque a gente pensa o quê? Inicialmente, tô só conhecendo. E aí vai conquistando aquela confiança e aí os sentimentos se misturam quando a gente vê já está envolvido e está ali suscetível a qualquer situação que possa acontecer, né? Roberta, a carência afetiva, a inocência, a ingenuidade nos coloca em grande vulnerabilidade. Quando a gente vai buscando um relacionamento, a gente não filtra muitas coisas, né? A gente vai no sentido de encantar o outro e ser encantado também pelo outro. Então, muitas vezes, alguns sinais são demonstrados e a gente ignora aquilo porque não quer deixar de experienciar toda aquela sensação de descoberta, de amar e ser amado, de que encontrou o amor da vida, e a gente suspende tudo isso, entra na negação, que é um mecanismo de defesa, e as coisas começam a acontecer dando errado, porque a gente não teve a capacidade de maliciar as coisas, né? De filtrar, de investigar, de se dar mais tempo. Muitas vezes a gente se precipita no início das relações, não dá tempo de conhecer o outro, de saber o que está buscando, os objetivos, os valores, e acaba se perdendo. E o preço às vezes é muito caro. Ficam traumas, ficam marcas nas emoções, às vezes na área financeira, na moral da pessoa. Então a gente precisa ter cuidado porque a tecnologia mudou muito a nossa forma de se relacionar. Só que seja virtualmente ou seja pessoalmente, nós precisamos ter muito definido o que a gente está buscando numa relação. O que eu quero, o que eu mereço, o que eu preciso, quais são os meus valores, o que se encaixa, o que faz sentido comigo, né, para mim, nessa pessoa, o que para mim é inegociável numa relação. Porque vamos pensar, uma relação que começa virtualmente, na internet, as pessoas elas podem ser quem elas quiserem. Eu posso mentir sobre a minha idade, sobre o meu peso, sobre a minha aparência, sobre minha condição social, minha formação. Então, uma relação que começa baseada na mentira, ela não vai dar certo, porque a base de qualquer relação, ainda mais a relação a dois, você vai ter filhos com a pessoa, morar com a pessoa, compartilhar a sua vida com alguém. Se começa sem base, já começa destruído. Transparência, respeito, lealdade, verdade é o princípio de qualquer relacionamento. Então, se eu começo mentindo sobre quem eu sou, qual é a chance disso dar certo? Nenhuma. Nenhuma. Agora, você disse que as pessoas na internet, elas podem ser quem elas quiserem. E a gente sabe que isso na prática é uma verdade, mas a gente consegue descobrir, professor? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sim, a gente sempre consegue indícios, né? Os aplicativos hoje cada vez mais permitem que a gente faça ali uma comunicação em tempo real, né? Nosso colega falou da década de 90, eu aqui da década de 80, sou da época que a gente mandava mensagem e esperava até outro dia para as pessoas responderem. Hoje não, hoje a gente tem não só aplicativos de relacionamento, que tem formas de se comunicar, mas normalmente as pessoas trocam outros tipos de contato, né? Quem é que não usa um WhatsApp aí ou um aplicativo de mensageria? E esses aplicativos permitem um tipo de comunicação mais síncrona, né? Então, uma das coisas que se pode fazer, né, para confirmar essa veracidade, e eu sempre recomendo nesses casos, é que a gente faça aquela googlada, né? Busque sobre as pessoas, tente fazer ali, vamos fazer uma chamada de vídeo, vamos conversar, ou seja, experimente, conheça, né, o que você está ali procurando. E numa chamada de vídeo você detecta muitas coisas. Eu, particularmente, não em caso de relacionamento
precisamente, mas já detectei golpes comigo e com alguns clientes, quando a pessoa tenta ou pede para fazer uma mensagem de vídeo e a outra pessoa do outro lado manda aquela assim, minha câmera está com problema. Né? Então, assim... Começou dando desculpa, né? Exatamente. Então, é muito mais uma questão comportamental do que tecnológica. Tecnológica, a gente tem muitas técnicas que podem ser utilizadas para detectar se uma pessoa é aquela pessoa fake, né? Se ela está se passando. Né? Alguns estelionatários, há um tempo atrás, aplicando alguns tipos de golpes, estavam pegando fotos aleatórias, fotos geradas por inteligências artificiais e colocando nos perfis fingindo que são aquelas pessoas. Agora, por exemplo, a internet hoje tem ferramentas que eu posso pegar essa foto, posso colocar essa foto na ferramenta e ele vai me mostrar se essa foto está em algum lugar da internet. Porque geralmente o golpista usa a mesma plataforma, por exemplo, o Tinder, a mesma foto, aí às vezes está lá em outra plataforma também com a mesma foto. E você descobre às vezes que a foto... E outro nome até, né? Exato. Às vezes a foto é um modelo de roupas que está em outro país e está aparecendo lá na foto do perfil do site ou aplicativo de relacionamento. Eu não tenho Tinder, eu nunca tive, mas ouvi dizer de colegas que têm, me corrija se eu estiver enganada, é que o Tinder não dá para printar a foto da pessoa, é isso mesmo, Exogi? Alguns aplicativos você consegue, outros não, porque é muito comum também uma coisa acontecer, eu acho que ele pode comentar melhor ainda sobre isso, é a troca de fotos íntimas. Então, em algumas partes você não consegue printar, isso é um grande perigo. A foto do perfil é possível printar para a gente pegar e jogar no Google e ver se essa pessoa aparece em outra plataforma com outros nomes? No aplicativo, atualmente, não é possível printar por uma questão de privacidade. Mas aí, pessoal, a gente sempre dá um jeitinho, né? Uma pessoa vai lá, tira uma foto daquilo ali, quer colocar no Google, ali no Google Fotos, para pesquisar se aquilo já existe. E o nosso colega até colocou uma questão muito interessante aqui, que as pessoas, como elas estão numa posição vulnerável, elas acabam se expondo demais, né? Naquela confiança, naquela imaturidade de que elas estão num ambiente seguro. Mas a gente precisa fazer esse alerta. Muitas vezes a pessoa começa a te mandar imagens ali, que são imagens íntimas, e te pedindo imagens íntimas de volta. Então, tanto esse tipo de golpe como o sequestro relâmpago pode ser aplicado, ou até mesmo outros golpes de extorsão com aquelas imagens que muitas vezes a gente compartilha. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Assim, a recomendação geral é não compartilhar esse tipo de conteúdo e buscar informações para saber se aquele início de relacionamento ele está baseado na verdade, se ele está baseado realmente numa relação de confiança. E aí ter aquele cuidado de evoluir esse relacionamento pouco a pouco até chegar numa etapa presencial. O que a gente vê bastante é que a pessoa começa a conversar com a outra e no outro dia já está marcando, vem aqui em casa. Que muitas vezes é um local ermo, é um local que não é muito conhecido e as pessoas, assim, com muito pouco cuidado, acabam cometendo, não como o colega colocou, que é essa questão de avisar, de falar o que se está fazendo, ou por vergonha, ou porque realmente quer viver aquele, digamos assim, aquele lance ali, né? Aquela coisa assim, que é uma coisa que as pessoas fantasiam, é uma coisa que deixa realmente as pessoas vulneráveis e quando se vai para a tecnologia a gente precisa desconfiar sempre. Exogi, o professor Otávio falou aqui da importância do processo ir crescendo, né? Primeiro, tendo essa relação de confiança. Você que já utilizou essa plataforma em alguns momentos, você percebe se as pessoas agem assim ou não, se elas vão pulando as etapas? Eu acho que pulam as etapas. Eu usava um aplicativo mais por distração, às vezes para ver uma foto em algum lugar que eu viajei, estou olhando fotos ali, mas para chegar a conhecer alguma pessoa, acho que só aconteceu uma vez, dessas vezes que eu já usei. Por que você não se aproximou de ninguém numa plataforma que é feita para isso de relacionamento? Era o que? Era medo? Era o quê? Receio. Até mesmo, eu tenho muitas amigas que são solteiras e elas comentam muito. Às vezes moram sozinhas e levam pessoas na sua casa, né? Então, acho que é um alerta muito importante da gente não abrir a nossa casa para qualquer pessoa. Aí eu conheci uma pessoa super legal, tenha um tempo até isso, 1 mês, 2, 3 meses, mas não abra sua casa, porque a sua casa é um lugar sagrado, onde você dorme, onde você leva seus familiares. E eu já vi gente que sofreu assaltos depois de levar alguém dentro de casa, porque ele sabe a roupa que você usa, o horário,
como faz para chegar, qual é o nome do porteiro se for um prédio. Então ele tem muitas informações da sua intimidade em uma noite que passou ali com você. Agora, tem pessoas, ok, que estão ali na plataforma em busca de um relacionamento, em busca de uma pessoa. Agora, tem gente, assim como o caso que a Suelen contou agora pra gente, né, que nos dá a entender que ela só queria uma diversão naquela noite, um lance naquela noite. E aí, como é que fica construindo essa relação de confiança, se não é isso que a pessoa quer? O que ela quer mesmo é saber se alguém está afim de uma diversão naquela noite. Via de regra, o golpista ele tem um perfil. Ele é extremamente observador, ele é muito sedutor e ele é vitimista, tá? A gente tem estatística recente que 70% das pessoas que estão no Tinder, elas não estão buscando um relacionamento sério. Elas querem se exibir, elas querem uma aventura sexual, elas querem fazer uma observação, fazer uma troca, socializar. Tem muita questão de autoestima relacionada também, porque eu finjo que sou uma pessoa e sou aceita. E aí aquilo vai alimentando o meu ego, vai alimentando a minha autoestima que já chegou nesse aplicativo fragilizada. A gente também tem uma outra estatística que acabou de sair lá em São Paulo de que a cada 10 casos que acontecem de golpes, 9 deles saíram de relacionamentos que começaram nos aplicativos. Então a gente precisa ter consciência do que eu estou buscando. E o lugar que eu frequento, seja uma plataforma ou um ambiente físico, diz muito daquilo que eu quero para mim. Ok? Se eu estou indo para a escola, é porque eu quero o quê? Ganhar conhecimento. Se eu estou indo para o Tinder, eu estou indo para o Tinder buscar o quê? Um relacionamento seguro? Estatisticamente, 70% das pessoas que estão lá não estão buscando isso. Pode dar certo? Pode. A gente conhece vários casos, mas a grande maioria dos casos são casos que vão ficar só no acaso. Viram uma transa, viram um encontro, viram uma grande decepção, viram um golpe. Então, busque primeiro entender o que você quer para você. E se lá tem o que você quer. Se tiver, vai de cabeça. Se não tiver, cuidado. E tem que ir preparado, né? Porque mesmo assim a gente ainda pode, mesmo tendo todos os cuidados, a gente ainda pode ser vítima de um golpe. E você disse bem, né, que 70% ali está mal intencionado, geralmente não dá muito certo, mas 30% dá. Olha só, é o caso do Nick Lacerda, ele diz: eu conheci meu atual esposo em 2017 através das redes sociais, tomei todos os cuidados, inclusive muitas chamadas de vídeo. O Edson Juvenal fala, na época do Orkut ou MSN, era bom. Aí agora tem o Tinder, tal do Badu também. A maioria são pessoas que querem dar golpe, né? E aí vai ficando conhecido, vai pegando essa fama mesmo, né? E aí, às vezes, quem tá ali atrás, interessado de um relacionamento mesmo sério, acaba não conseguindo também por conta disso. O medo aqui, Roberta, ele entra como um fator preventivo. A gente tem que ter esse medo. Então é importante, não fica com medo de parecer chato. Eu vou ficar fazendo muita pergunta. Faz pergunta. Passou um tempinho, faz a mesma pergunta de novo, de forma diferente. Se a pessoa começar a te perguntar coisas da sua vida pessoal, devolve a pergunta para ela. Tem uma estratégia que a gente utiliza na psicologia que é devolva a pergunta. Devolve a pergunta. Perguntou quanto você ganha, pergunta quanto ele ganha. Onde você mora? Onde você mora? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Vai devolvendo perguntas, vai criando uma investigação, sem medo de parecer investigador, sem medo de parecer chato, sem medo de parecer fresco. Não tenha medo. O que a gente tem que ter medo é de passar por uma coisa dessas. Professor Otávio, teve um comentário aqui do Nick que eu li, que ele falou que fez muitas chamadas de vídeo, né, antes de conhecer o atual esposo. E aí a gente se pergunta, na chamada de vídeo, hoje em dia, com os avanços da tecnologia, dá para fingir ele ser outra pessoa também? Ou não chegou a esse ponto ainda? Essa é uma excelente pergunta, né? E aí, realmente, a gente vê o avanço da inteligência artificial, a gente já vê casos de pessoas que elas se passam por outras pessoas, né? Então, já tem casos de o que a gente chama ali de deepfake, né? A gente até fez uma reportagem recentemente em que as pessoas conseguem ali mudar o rosto, né? Conseguem simular um personagem ali fazendo uma apresentação, mas isso ainda não é tão evoluído assim. Isso é para aquele cenário todo bonitinho, a pessoa sentada, retinha, falando, todo cadenciado, e o ser humano não é assim.
né? Se você começar a conversar com a inteligência artificial em vídeo e a pessoa fica sempre na mesma posição, e aí você tem as técnicas que pô, deixa eu ver seu quarto, deixa eu ver sua casa, né? Se você começa a fazer, ou seja, e você consegue diferenciar com bastante precisão o que é verdadeiro do que é virtual, né? Então a gente pode provocar essas coisas. Compartilhar as redes sociais. Muitas pessoas procuram realmente querendo um relacionamento sério. Eu também conheço casos que deram muito certo, começando ali pelo Tinder, né? Mas que foram assim muito cadenciados, ou seja, as pessoas foram se conhecendo, ou seja, começou como uma coisa passageira. Eu queria conhecer alguém, queria passar meu tempo e acabei gostando, acabei trocando WhatsApp, trocando rede social, aí daqui a pouco o cara... Gerou uma conexão, né? Exatamente, aí daqui a pouco ele mostra foto com a família, aí mostra foto com os animais de estimação, mostra foto no trabalho, ou seja, é aquela coisa cadenciada, que é o que realmente nós vivemos nos relacionamentos que a gente tem no dia a dia. A internet, ela proporciona essa velocidade nos nossos relacionamentos e isso acaba sendo levado para a nossa vida pessoal e a gente precisa lembrar de como os relacionamentos são realmente aqui na vida real para evitar esse tipo de golpe. E ele usou uma palavra aqui de velocidade. Por que a pressa para se relacionar? Você vai viver a vida inteira com a pessoa se você está buscando um relacionamento sério. Por que eu preciso ter pressa? Por que eu vou pular etapas? Vai devagar, conversa sobre todos os assuntos. Devagarzinho, fala. Mas quando se apaixona, vamos falar a verdade, que quando se apaixona, se envolve, fica um pouco mais difícil também devagar, não fica, Exugi? Fica, eu já tive esses momentos assim de paixão, mas eu vou ser bem sincero, acho que a psicóloga ela vai entender. Eu sempre tive na minha cabeça, o dia que eu estiver perdidamente apaixonado, eu perder o meu critério por alguém, é com essa pessoa que eu não vou estar. Porque eu não vou ter o critério de te analisar o suficiente para ter uma relação duradoura com você. Bem racional, eu posso me frustrar. Estamos aqui aprendendo. Então, assim, para mim o relacionamento é gostar, é amar. Mas aquela paixão, aquela coisa exaustiva de eu ficar mal por não conseguir falar com você, eu não quero isso. Então, não é amor, é dependência. É isso, se eu sentir esse sentimento, esse sintoma de paixão ardente, não, alguma coisa não está legal. Eu tenho que me encantar por você, mas não ficar perdidamente apaixonado. A gente precisa, Roberta, ter motivos no outro para querer estar ali naquela relação. Eu quero estar ali porque ele me trata bem, porque ele é uma pessoa de valores, tem caráter, porque trabalha, é responsável, tem princípios, é de família, me respeita. Eu preciso encontrar no outro motivos para além do corpo, para além do dinheiro, para além do sexo, para decidir ficar, permanecer e prolongar essa relação. Eu também preciso oferecer para o outro motivos para que ele olhe para mim e decida estar comigo. E a gente precisa de tempo. Perfeito. Aqui o Edson mais uma vez fez um comentário falando, às vezes as pessoas, mesmo as próprias pessoas, né, se expõem nas redes sociais, o dia a dia, quando que vai viajar, achando que os golpistas, os seguidores não estão de olho, né? Às vezes só pensa na ostentação, né, a exposição, que é essa principal finalidade, né? Assim, que a rede social é disso, ela vive disso, né? O que você está fazendo, o que você está postando. E os golpistas, eles fazem um estudo, uma análise das vítimas, tá? Mulheres e homens podem passar por isso, então ele olha todo o seu cenário e a gente, ao se expor, acaba dando muita deixa ali, deixando tudo muito às claras, e aí ele já tem um prato cheio, ele já tem toda a informação. O que ele vai fazer? Ele vai falar pra você que tá carente aquilo que você quer e precisa ouvir. E aí... E olha, fica aqui o alerta, viu, gente? A cada 10 golpes que são praticados em São Paulo, 9 são frutos desses aplicativos de relacionamento. Então isso acende um alerta para você conversar, principalmente porque quem é jovem, né, tá um pouco mais alerta com isso, porque sabe do que está acontecendo. Às vezes a pessoa com um pouco mais de idade não entende muito bem e acaba se tornando ainda mais vulnerável nesses relacionamentos. Então a gente precisa, os filhos agora, a gente chama a atenção dos filhos para levarem também essa informação aos pais, né, Elza? E por favor, gente, não leva para dentro de casa. Se for para marcar um encontro pessoal, marca num shopping, num lugar bem movimentado. Não dê muitas informações a respeito da sua vida pessoal. Ao contrário, na medida que você for ganhando informações, aí você também vai entregando. Trabalha muito com o aspecto da reciprocidade, Roberta. Na medida que eu recebo, eu entrego. Não entrega tudo de bandeja. Não se coloque em liquidação. Não se coloca numa partilheira para alguém te escolher.
se respeita. Ele falou uma frase assim: a gente precisa ter cuidado com a nossa casa. A minha maior casa é o meu próprio corpo. Aqui, ó, esse corpo, ele é casa do meu espírito e da minha alma. Eu preciso respeitar o meu próprio corpo antes de entregar ele a qualquer pessoa. E então, utilizando, para professor... além da nossa casa física, é o nosso corpo aqui, ó, também. E aí, utilizando esse comentário aqui do Edson, né, falando das pessoas que acabam se expondo nas redes sociais, isso atrai o olhar dos golpistas, o que eles procuram? Como que eles analisam? Vai ser o Exugi, ou vai ser a Roberta, ou vai ser a Elza? Bem, isso é uma pergunta muito interessante, a gente vem respondendo isso, e eu gosto sempre de dizer que nós muitas vezes não estamos falando só de uma pessoa, nós estamos falando de organizações criminosas, pessoal. E a gente precisa usar a informação ao nosso favor. Não é só uma pessoa que escolhe o seu perfil, né? Às vezes um grupo de pessoas, que inclusive tem pessoas especializadas ali em escolher vítimas, acaba escolhendo você pelo quê? Talvez pelo seu status social, pela sua família, pelo que você exibe na internet. A gente vê muitos influencers aí sofrendo esse tipo de assédio, justamente pela exposição que eles têm com a profissão deles e com alguns cuidados que não são tomados. Então é traçado um perfil psicológico. Uma coisa que é curiosa, que a gente viu no caso que passou agora há pouco, é que o que foi pedido para a filha do senhor foi R$200. Então, muitas vezes a gente fala de sequestro relâmpago, você está pensando que o cara vai te pedir 200 mil. Não, não vai. Os golpes agora, eles se organizaram para a nossa conjuntura financeira atual, que é o quê? Muitas vezes golpes mais precisos, mais rápidos e que tem aquela condição de se fazer um Pix e acabou o golpe. Você vê, R$200. E quando o valor é pequeno, a gente nem quer ir na delegacia fazer a denúncia, a gente fica com preguiça. Eu vou ficar o dia todo lá na delegacia para denunciar R$200? Vou não. Aí sem contar a vergonha também, né? Aí a estatística da polícia cai. E aí não tem investigação, não tem nenhum tipo de política ou segurança para nós. Por quê? Porque eu não quero ir lá falar de R$200, que eu fui enganada sobre isso. Entre os meus clientes, essa é a coisa que mais acontece. O cliente prefere pagar os R$200. Quer dizer, ele sofreu aquele golpe de R$200 e fala, foi R$200. Mas aí, como eu digo, por que é uma organização criminosa? Porque é uma organização que trabalha em escala. O objetivo é aplicar esse golpe em 10 mil pessoas. Aí você multiplica 200 vezes 10 mil e vira um número, né, que seria o que a gente esperava de se aplicar num golpe. Então é muito importante a gente tomar cuidado com aquilo que a gente expõe na internet, com as nossas informações pessoais, né, as nossas informações bancárias. Muitas vezes as pessoas entram, vou fazer um Pix para você, me dá seu Pix. Ou seja, então assim, tem coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado, que a informação é a moeda mais importante que a gente tem nos dias de hoje. A gente acha que é o dinheiro, mas não. A informação, ela leva consequentemente ali ao dinheiro e, infelizmente, a esse tipo de golpe. Parar de dar munição. Você tem medo disso? Dessa exposição dos seus dados, da sua rotina? A gente tem que parar de dar munição. Eu também trabalho, também faço publicidade como influencer digital. Eu observo uma coisa, nesse final de ano tem muito aqueles desafios, aquelas trends de botar, meu signo é esse, minha idade é essa, eu tenho 2 cachorros, eu sou o 3º filho. A gente alinha um print, a gente dá todas as nossas informações e muitas das vezes eu vejo que muitos dos meus colegas de profissão, para poder, né, valorizar o próprio trabalho, gente, olha a conquista que eu tenho, comprei o carro. Eu vi ontem a menina comprou o carro e ela postou a placa do carro, qual era o carro. Então nem esse cuidado acontece. Posso te falar uma coisa curiosa, que talvez você não saiba? Essas trends foram muito usadas por golpistas para descobrir sua senha, as suas senhas. Por quê? Porque aí nessas trends você diz qual é o nome do seu cachorro, qual é o seu animal de estimação, onde você morou, qual foi a primeira rua que você morou. E normalmente se vocês fizerem uma conta em qualquer site, ou rede social, ou conta bancária, tem lá uma forma de recuperar a senha. Como é que você recupera a senha? Qual era o nome do meu primeiro cachorro? Uma sugestão. Aí tá lá. Então, o prato cheio, né? Impressionante. E você vê, numa trend, numa brincadeira, as pessoas aí, vocês imaginam, poxa, mas isso não vai acontecer comigo. Pode até não acontecer com você, mas se eles fizerem isso com 1 milhão de pessoas e 1% das pessoas cair, olha aí. Olha aí o que pode estar por trás
né, de uma simples trend que a gente pensa, eu também vou entrar, não vou ficar de fora, né? E olha só o comentário aqui do Júnior Souza. Júnior, é sobre isso que a gente está falando. Ele diz: já mando logo a real quando quero algo casual, pronto e acabou. Depois cada um pro seu canto, não sei da sua vida para você não saber da minha. Só sexo, acabou. São esses relacionamentos que a gente tem que ter mais cuidado ainda, né, Elza? Sim. É o que eu falo, se você está indo para buscar só isso, ok, vocês estão num acordo. Agora, se você está indo buscar uma outra coisa, a pessoa não te fez nenhuma promessa, você está indo para se enganar. Você está indo para se enganar. Eu acho que hoje o mistério vale ouro. Quanto mais, eu prefiro que as pessoas suponham do que elas tenham convicção. Deixa elas pensarem onde você está. Vai viver, gente. A gente fica muito preocupado em postar o que está fazendo, o que está com medo. Vai desfrutar daquilo, vai viver. Eu fico tão preocupada em me exibir, em mostrar o que estou fazendo para poder impressionar as pessoas, para poder me validar, receber like, que eu deixo de viver com intensidade. E é esse relacionamento casual que é um prato cheio para os golpistas, né? Mais ainda do que o relacionamento de criar aquele vínculo amoroso, Otávio. Eles estão aqui de olho nessas coisas rápidas mesmo? Olha, eu acredito que, se você olhar estatisticamente falando, é nesses relacionamentos que a gente vê a maior quantidade de golpes, né? Existem também os casos em que as pessoas fazem aquele investimento de longo prazo, né? Então, fizeram um estudo muito grande em relação à vítima e uma pessoa ficou ali durante bastante tempo fazendo a famosa engenharia social. Mas para esses golpes curtos, o que a gente vê é exatamente isso. É a pessoa querendo uma aventura, né? Quem é que não gosta de uma aventura? Só que a gente precisa tomar cuidado com aquilo que é compartilhado, tomar cuidado com a nossa segurança digital, com os nossos dados e com a nossa integridade física, né? Toda vez que a gente fala de segurança digital, a gente esquece, é digital. Não, mas ela culmina na nossa integridade física, culmina nas relações com o nosso corpo, com a nossa família. Moralidade. A gente muitas vezes está falando aqui de somente nós, mas a gente precisa lembrar que quando a gente expõe família também, isso é muito importante. Às vezes as pessoas, e é importante destacar aqui, né, até porque existem algumas redes sociais dessa, por exemplo, para pessoas casadas, para pessoas comprometidas. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso para respeitar a nossa integridade física, tanto nossa quanto da nossa família. Perfeito. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Elza Leite, professor Otávio, Exoge também. Obrigada, viu? Uma boa tarde.